social. E como é que esse povo iria viver? Eles precisavam de um líder. Como eu disse, como Deus é bom, como Deus é um Deus fiel. Tempo 1h25. Do momento em que Hanani deu a notícia para Neemias, a Bíblia diz que Neemias ficou profundamente abatido. Ele chorou, ficou completamente triste de saber como os seus irmãos estavam. Vejam bem, Neemias comia do bom e do melhor. Ele comia do manjar do rei. Eu acredito, vamos aqui parafrasear, ele comia do melhor da terra. E os seus irmãos vivendo na miséria. Agora vamos aqui a um dos pontos. Além da coragem de Neemias, nós podemos notar no coração de Neemias a compaixão que ele tivera pelo povo. Ele não estava mergulhado no mundo de egoísmo dele. Ele se compadeceu das pessoas. Ele decidiu sair de todo o conforto que ele tivera ali no Palácio Real, frente ao rei Artaxerxes. Ele decidiu largar até certo ponto para ajudar a sua nação a ser reerguida. Ele poderia muito bem viver com a sua família no conforto, se preocupar com pessoas que abandonaram a Deus, que pecaram, pessoas que, reis, por conta deles, reis malvados, reis pagãos, reis ímpios que Israel, que o povo, os filhos de Jacó tiveram, reis que chegaram ao ponto de queimar os próprios filhos no fogo, oferecendo a deuses Moloque, o deus do sacrifício infantil, reis que ofereceram oferendas às divindades Astarote, que é a deusa do prazer sexual. Então, por causa dos líderes maus, homens ímpios, e que a nação de Israel abandonou os princípios da palavra, das leis do Senhor, eles agora estavam pagando o preço por conta da sua desobediência. Porém, aí surge Neemias, esse grande homem de Deus. Neemias, assim que soubera da situação em que o povo estava vivendo, o que foi que ele fez? O que é que um homem de Deus, alguém que tem princípios, deve fazer? Ele foi orar a Deus. Ele apresentou a Deus a sua causa. Ele apresentou a Deus a miséria, a história do povo, a situação que os seus irmãos judeus estavam vivendo ali. Neemias, ele não foi fofocar. Neemias, ele não foi fazer deboches, dizer bem feito, vocês pecaram, agora vocês estão aí, cambada. Não, em momento algum, Neemias fez isso. A Bíblia não relata. Ele chorou muito. O coração dele ficou entristecido por conta de saber que os seus irmãos estavam vivendo de forma miserável. Ele de prontidão buscou a face do Deus Altíssimo. E de fato isso é a postura de um homem de Deus, de alguém que se compadece dos seus irmãos, de alguém que quer e procura fazer o melhor em prol da obra de Deus. Opa! Hora 30 minutos.
minutos, distância Então, 0,70 quilômetros. ele buscou média a face do ritmo, Senhor. 128 Ele teve minutos por quilômetro. dias em jejum e oração buscando entender qual era a vontade de Deus para a sua vida. Ele se preparou, passou dias e dias consagrando a sua vida para poder estar diante do grande imperador Artaxerxes. Vejam bem, Neemias estava diante do maior império daquela época, a maior força política daquela época. Então chegou o momento, após ele ter buscado a presença do Senhor, de ter jejuado, orado, ele colocou diante de Deus a sua causa. Ele colocou diante de Deus a miséria em que o povo se encontrava. Ele chegou o dia de oferecer o vinho ao rei, e o mesmo rei estivera com a sua rainha. E o rei percebeu que Neemias não estava bem, que tudo aquilo não era uma tristeza comum, mas sim uma tristeza do coração, que havia algo que estava fazendo com que Neemias sofresse. Neemias, após o rei ter perguntado, ele explicou ao rei, disse o que estava acontecendo, a miséria em que os filhos de Jacó estavam, os sepulcros dos pais de Neemias estavam abandonados. E ele falara com o rei, pedindo-lhe a autorização para ir até a terra de Judá, para a reconstrução dos muros de Judá. Então o rei, depois que ele buscara a presença de Deus, Neemias, o rei concordou, perguntou dele quanto tempo duraria a jornada dele em Jerusalém. Neemias falou, assim, tanto a tanto. Obviamente, assim que Neemias ele perguntou, que o rei perguntou de Neemias, ele dissera que seria daquela forma. E como Neemias pediu de Deus sabedoria, Deus dera a ele sabedoria. Neemias, um homem sensato, pediu do rei cartas para passar da além do rio, para que ele tivesse liberdade. Ele estava completamente Neemias estava completamente munido de cartas, de autorizações para realizar aquele propósito, aquele projeto que estava no coração de Deus. Porque se não fora do coração de Deus, se Deus não tivesse levantado Neemias para esse propósito, não teria dado certo. Como eu disse lá no início do vídeo, a nação de Israel, os filhos de Jacó, estavam há décadas na miséria, no sofrimento, abandonados por causa dos seus pecados, por causa da sua desobediência e abandono com relação às leis do Senhor. Então, Neemias conseguiu tudo o que ele precisava para conduzir esse grande projeto que Deus colocara em seu coração. Viajou e ele chegou no local então desejado. Chegando lá, ele fez todo um levantamento, toda uma verificação para saber como Deus lhe daria a direção. 35 minutos, distância 0,70 quilômetros. Então, ele observou a terra, viu como estavam os muros derribados, a nação de fato, como ele recebeu de Hanani lá no início, no capítulo 1 do livro de Neemias,
Ele viu de fato a realidade, com os próprios olhos, a situação em que o povo estava. E Neemias organizou o povo. Você sabe que tudo procede com decência e ordem. A obra de Deus é feita com decência e ordem. A obra de Deus não é feita com bagunça, com brincadeiras que não convém. E Neemias foi direto ao ponto. E começaram a construção do templo. Nós sabemos muito bem que nem tudo é flores. Todo trabalho tem guerras, tem tempos,